Amados, ao entrarem nesta oração agressiva para esmagar inimigos ocultos e destruir todo ataque maligno, compreendam que não estão entrando em um momento de gentileza. Vocês estão entrando em um campo de batalha espiritual onde o céu luta por vocês, onde o sangue de Jesus se ergue como um escudo, e onde o fogo de Deus responde a toda a força das trevas que ousa se levantar contra a sua vida. Esta oração agressiva é projetada para lhes dar domínio noturno, para esmagar os inimigos ocultos que operam em silêncio, para desmantelar projeções de feitiçaria, para dispersar ataques malignos e para quebrar todo plano formado contra vocês. Nesta noite, através desta atmosfera agressiva de fé, todo inimigo oculto será exposto. Toda missão maligna cairá e todo ataque enviado contra vocês desmoronará sob o poder de Deus. Antes de começarmos, deixo um comentário. Senhor, esmague todo inimigo oculto designado contra mim. Pai, no nome poderoso, forte e agressivo de Jesus Cristo, nós nos levantamos esta noite com autoridade inabalável, declarando que esta não é uma noite de medo, hesitação ou fraqueza, mas uma noite em que o céu libera fogo agressivo, julgamentos agressivos e rompimentos agressivos contra todo inimigo oculto, toda operação de feitiçaria, todo ataque maligno e todo esquema demoníaco que tenta tocar este Filho de Deus. Senhor, que esta noite seja marcada por um nível de ousadia espiritual que esmaga a oposição invisível e destrua as redes das trevas que operam em silêncio. Tua Escritura revela em Miqueias 5:9, a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Assim, esta noite, levanta a tua mão sobre este lar com poder. Extermina os inimigos ocultos que trabalham a portas fechadas. Extermina as obras de feitiçaria enviadas através dos sonhos. Extermina os ataques malignos liberados através da inveja, do ódio ou de projeções espirituais e destrói as forças demoníacas que tentam violar esta atmosfera. Tua palavra em Jeremias 20:11 declara: Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Permanece como esse valente guerreiro esta noite, Senhor. Tão aterrorizante para as trevas que todo inimigo oculto começa a tremer. Todo espírito de feitiçaria começa a entrar em pânico. Todo atacante demoníaco começa a se dispersar. E toda maldição que tenta alcançar este lar desmorona antes de cruzar a fronteira. Que a tua presença guerreira esmague os planos das trevas com força imparável. Tua palavra no Salmo 18, 37-38 diz: Persegui os meus inimigos e os alcancei. Esmaguei-os, de modo que não puderam se levantar. Então, Pai, dá a esta oração a força para perseguir todo inimigo oculto que tem secretamente monitorado, manipulado ou tentado enfraquecer este filho. Esmaga a sua influência. Esmaga as suas linhas de comunicação. Esmaga as suas tentativas de reentrar. Esmaga as suas estratégias até que nada reste de suas missões. Esta noite, apresentamos diante de ti as ameaças espirituais que cercam a vida desta pessoa. Feitiçaria, maldições, ataques malignos e inimigos ocultos tentando se mover na escuridão. Apenas estes poucos esta noite, Senhor, porque são as armas mais comuns usadas contra o teu povo. Que o teu fogo se levante contra eles como uma tempestade. Que a tua presença quebre o seu poder. Que a tua ira desmantele os seus esquemas. Também trazemos diante de ti as batalhas internas usadas pelas trevas para enfraquecer o espírito, medo, confusão, peso emocional e pressão mental. Apenas estes poucos esta noite, Senhor, porque são os inimigos emocionais comuns que tentam quebrar uma pessoa por dentro. Esmaga-os sob o teu poder. Quebra o seu domínio. Silencia a sua voz. Remove a sua influência. Agora, diga isto comigo, porque a vitória agressiva começa com uma confissão audaciosa. Em nome de Jesus, todo inimigo oculto é esmagado sob o poder de Deus. Repita comigo, em nome de Jesus, todo inimigo oculto é esmagado sob o poder de Deus. Pai, que esta declaração abale o reino espiritual. Que ela despedace as jaulas das trevas. Que envie confusão às fileiras dos inimigos ocultos. Que libere forças angelicais para desmantelar todo ataque antes que ele se forme. Que cubra o lar com um escudo tão forte que a feitiçaria desmorona ao se aproximar. Que as maldições se revertam instantaneamente.
Que as intrusões demoníacas falhem e que os ataques malignos percam a sua direção. Senhor, que o teu fogo agressivo varra a atmosfera, queimando espíritos monitores, quebrando redes sombrias, cortando as cordas da maldade e arrancando tudo o que foi plantado por mãos de feiticeiros. Que o teu fogo se mova através da atmosfera emocional, suavizando o medo, acalmando os pensamentos, estabilizando o coração e restaurando a clareza. Tua palavra anuncia em Isaías 41:11: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-á em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então, que todo remetente de feitiçaria seja envergonhado. Que todo inimigo oculto seja exposto. Que todo atacante maligno seja enfraquecido. E que toda operação demoníaca designada a este lar pereça sob a autoridade do céu. Senhor, que esta seja uma noite em que o jogo vira. Uma noite em que os inimigos ocultos perdem sua força. Uma noite em que a feitiçaria se volta contra quem enviou. Uma noite em que as maldições retornam ao abismo. Uma noite em que os ataques malignos se dissolvem. E uma noite em que as forças demoníacas percebem que julgaram mal o Filho de Deus que escolheram como alvo. Você consegue sentir essa pressão se deslocando, esse fogo se erguendo, essa força preenchendo o ambiente, essa força agressiva vindo sobre o seu espírito. Pai, estabelece um muro de guerra inabalável ao redor deste lar. Um muro que esmaga tudo o que tenta entrar. Um muro que destrói toda a agenda sombria. Um muro que quebra todo ataque maligno antes que faça contato. E um muro que repele a feitiçaria como um escudo ardente. Agora, diga isto comigo, porque isto sela a sua vitória agressiva esta noite. Pelo poder de Deus, todo ataque maligno é destruído e todo inimigo é esmagado. Repita comigo, esta noite, pelo poder de Deus, todo ataque maligno é destruído e todo inimigo é esmagado. Pai, que o restante desta noite esteja sob uma invasão divina. Anjos em missão, fogo em movimento, proteção em camadas, autoridade em ação e vitória agressiva em plena operação. Amém. Pai, no nome consumidor, que divide reinos e detém toda a autoridade de Jesus Cristo, nós agora entramos em uma camada mais profunda de guerra, onde as dimensões se deslocam, redes invisíveis colapsam e construções inimigas se despedaçam sob uma violenta pressão espiritual. Senhor, que a atmosfera ao redor deste lar e desta vida se incendeie com uma tempestade de fogo tão intensa que toda conexão invisível, todo movimento coordenado do inimigo, todo sussurro de feitiçaria, toda cadeia de redes demoníacas, toda maldição decida em lugares secretos e toda estratégia subterrânea desmorona instantaneamente sob o peso da tua presença ardente. Através dos reinos onde as trevas pensam que operam sem serem vistas, libera um vento cortante, uma tempestade de fogo que fende as dimensões espirituais, rasga os cantos ocultos da noite, expõe o movimento dos atacantes e despedaça cada corda, cada fio, cada acordo, cada arranjo que os inimigos ocultos construíram ao redor desta pessoa. Que este fogo cortante se mova como uma lâmina sobrenatural, cortando tecidos demoníacos, estilhaçando seus mapas, seus projetos, seus pontos de encontro e seus altares de descanso. Uma escritura revela no Salmo 1:4-6 que Deus lança relâmpagos e dispersa os inimigos. Então, Senhor, libera relâmpagos na dimensão escura onde o inimigo tem arranjado planos. Dispersa as suas comunicações, interrompe os seus sinais, derrete os pontos onde as maldições se reúnem antes de serem liberadas, colapsa os seus quartéis generais espirituais, despedaça os seus lugares secretos onde a conspiração acontece em silêncio. Lança relâmpagos através de suas redes até que nada reste senão cinzas. Outra passagem declara em Naum 1:05 que as montanhas tremem diante dele e a terra se agita na sua presença. Então, que essa presença entre nos reinos invisíveis esta noite. Que as montanhas atrás das quais o inimigo se esconde desmoronem. Que as barreiras que protegem suas operações sombrias se rompam. Que o chão sob suas forças trema até que toda a base demoníaca se desfaça. Que o tremor do céu desfaça os fundamentos de suas redes. Há também uma revelação em Jó 34:26, descrevendo como os ímpios são derrubados à vista de todos. Então, Senhor, derruba essas redes ocultas tão publicamente no reino espiritual que elas não possam mais funcionar em segredo. Expõe o que eles pensavam estar oculto.
Revela o que eles planejaram nas sombras. Torna visível o que eles esperavam que permanecesse encoberto. Traz julgamento sobre cada missão inimiga sem demora. Pai, esta noite o pedido é simples, mas pesado. Rasga as dimensões onde as trevas se escondem. Rasga os véus por onde a feitiçaria viaja. Despedaça os caminhos por onde os ataques malignos se movem. Rasga as estradas espirituais por onde os inimigos ocultos andam. Rasga as linhas de suprimento de onde as maldições são extraídas. Rasga as linhas de direção por onde os espíritos demoníacos tentam coordenar movimentos. Que haja um rasgo, uma divisão, uma fenda, uma abertura para que o fogo de Deus possa jorrar através de cada fresta e consumir tudo o que se levanta contra este filho. E Pai, dentro desta tempestade de fogo, aborda também as batalhas internas. O medo que tenta se levantar, a fadiga emocional que tenta drenar a força e a confusão que tenta arrastar a mente para lugares dispersos. Apenas estas poucas lutas internas, Senhor, porque são elas que abrem portas. Queima-as com clareza. Queima-as com força. Queima-as com sanidade mental. Queima-as com confiança em tua autoridade. E enquanto o interno é limpo, move-te novamente para o campo de batalha externo. Tentativas de feitiçaria enviadas para perturbar a noite. Ataques demoníacos tentando se prender à atmosfera, projeções malignas liberadas através de inveja ou manipulação, inimigos ocultos que se movem com a intenção de prejudicar. Que a tempestade de fogo não apenas destrua a sua influência, mas destrua a raiz, a origem, a fonte e os remetentes conectados ao ataque. Que o próprio chão em que eles pisam trema. Que as suas palavras percam o poder. Que as suas reuniões se tornem confusas. Que as suas maldições se tornem inúteis. Agora, diga isto comigo: toda a rede oculta desmorona pelo fogo de Deus. Repita comigo: toda a rede oculta desmorona pelo fogo de Deus. Pai, libera nesta dimensão que rasga com tempestade de fogo uma segunda onda. Uma onda que não apenas destrói, mas reescreva a atmosfera. Que os velhos padrões sombrios de ataque sejam apagados. Que as raízes familiares do inimigo sejam seladas. Que os caminhos usados pela feitiçaria sejam fechados. Que as aberturas espirituais sejam trancadas. Que o ar mude até que as trevas não possam mais reconhecer o ambiente. Move-te através deste lar com um vento que ninguém pode resistir. Move-te através da noite com uma força que ninguém pode desafiar. Move-te através do invisível com um brilho que ninguém pode suportar. Quebra todo espírito de vigilância que observa de longe. Quebra os vigias demoníacos colocados para monitorar o sono. Quebra as sombras que se agarram à memória. Quebra o peso emocional que tenta se assentar no peito. Quebra os sussurros que tentam entrar na mente em momentos vulneráveis. Como um momento em Isaías 30 descreve o Senhor fazendo sua voz gloriosa trovejar e dispersar o inimigo. Que essa voz trovejante agora, espiritualmente, dimensionalmente, atmosfericamente. Que toda missão inimiga desmorone sob esse trovão. Que toda força das trevas perca sua coordenação. Que todo conselho demoníaco seja desfeito. Que toda linha de comunicação de feitiçaria seja destruída por este abalo. E Senhor, que um vento siga o fogo. Que um vento varra cada dimensão quebrada, limpando o escombro, removendo os resíduos, limpando os caminhos, levantando as cinzas, redefinindo o ambiente de volta à paz. Que este vento sopre através da atmosfera deste lar e traga estabilidade. Que sopre através das emoções e traga descanso. Que sopre através da mente e traga clareza. Que sopre através da noite e traga segurança. Agora, diga isto: pelo fogo de Deus, toda a atmosfera se transforma em vitória. Repita comigo: pelo fogo de Deus, toda a atmosfera se transforma em vitória. Pai, completa esta tempestade de fogo com um colapso final. O colapso de toda missão inimiga. O colapso de todo sistema de envio de maldições. O colapso de toda estação de retransmissão demoníaca. O colapso de todo altar de feitiçaria. O colapso da intenção de todo oponente oculto, o colapso de toda emboscada espiritual planejada para a noite.
Que toda dimensão que uma vez carregou trevas agora a rejeite. Que todo o ângulo invisível da noite agora seja guardado pelo teu fogo. Que todo o reino, visível e invisível, saiba que o fogo do Senhor está sobre este lar e nenhuma rede inimiga pode se erguer novamente. Amém. Pai, no nome poderoso, forte e que estabelece destinos de Jesus Cristo, nós nos levantamos esta noite com fé agressiva e autoridade espiritual inabalável, declarando que todo inimigo oculto, todo ataque maligno, toda obra de feitiçaria e toda intrusão demoníaca que tenta interferir com o destino desta pessoa será esmagado, derrubado, exposto e silenciado sob o fogo de Deus. Senhor, que a atmosfera mude agora, enquanto a tua presença cobre este quarto, este lar, esta noite e todo este ambiente espiritual. Que o peso da tua autoridade caia sobre todo esquema sombrio. E que a força da tua mão cerque cada parte do destino desta pessoa tão completamente que nenhum espírito de sabotagem, destruição, atraso ou manipulação possa permanecer de pé. Tua Escritura revela em Isaías 49:25 que tu mesmo contendes com aqueles que contendem conosco. Então, esta noite, que o céu contenda agressivamente com os inimigos ocultos que tramam em silêncio. Que o teu poder confronte os espíritos de feitiçaria que tentam se levantar na noite. Que a tua luz exponha os ataques malignos que se movem em segredo, e que o teu fogo desmantele as interrupções demoníacas projetadas para quebrar o foco, roubar a paz ou enfraquecer a determinação. Que a tua mão poderosa esmague as estratégias de traição, os braços da intimidação, as raízes do medo e os sussurros de desânimo que visam desviar o propósito divino. Outra passagem, 2 Samuel 22, 38-40, mostra que tu capacitas o teu povo a perseguir os inimigos, a alcançá-los e esmagá-los debaixo dos pés. Então, que essa mesma capacitação agressiva entre neste lar agora mesmo. Que a pessoa que ora sinta a ousadia do céu, a clareza de foco, a agudeza de discernimento e a força crescente do Espírito. Que eles permaneçam na plena autoridade de Cristo, sabendo que toda maldição, todo ataque maligno, todo inimigo oculto, toda emboscada espiritual e tática de intimidação já está posicionada para a derrota. Tua palavra em Miqueias 5:11-12 demonstra como tu exterminas feitiçarias, destróis estruturas de bruxaria e despedaças as fortalezas da manipulação. Então, que esse despedaçar divino comece esta noite. Despedaça as redes das trevas. Despedaça as teias de influência da feitiçaria. Despedaça o peso emocional enviado por forças demoníacas. Despedaça os assaltos de medo, ansiedade, dor, doença e pressão financeira que tentam enfraquecer o mundo interior. E despedaça toda tática de depressão, confusão ou intimidação que tenta quebrar o espírito. Agora, diga isto comigo, porque declarações agressivas estabelecem jurisdição espiritual. Em nome de Jesus, eu esmago todo inimigo oculto que se levanta contra o meu destino. Repita comigo, em nome de Jesus, eu esmago todo inimigo oculto que se levanta contra o meu destino. Pai, que esta declaração ecoe nos reinos invisíveis. Que envie ondas de choque ao acampamento do inimigo. Que disperse vigias demoníacos, confunda planejadores malignos, silencie remetentes de feitiçaria e repila as forças que tentam manipular o espaço mental. Que a atmosfera se torne agressivamente alinhada com o céu. Que o ar se torne limpo. Que a mente se torne firme. Que as emoções se acalmem. Que o espírito se levante em força. E que o ambiente recuse tudo o que não vem de ti. Senhor, impõe a proteção do destino esta noite. Cobre o caminho deste filho. Guarda o seu futuro. Blinda as suas oportunidades. Defende o seu nome. Protege os seus relacionamentos. Preserva a sua família. Assegura o seu sono. E faz do seu lar uma zona intocável onde projeções de feitiçaria, inimigos ocultos, ataques malignos, padrões demoníacos e sabotagem espiritual desmoronem instantaneamente sob a autoridade de Cristo. Que a luz do céu exponha as tentativas invisíveis. A inveja que surge dos outros. O ciúme que alimenta a fala maligna. As maldições proferidas com amargura. A pressão demoníaca que busca drenar energia. A intimidação espiritual projetada para quebrar a confiança. E os ataques que visam confundir as decisões. Apenas estes poucos, Senhor,
porque são os elementos de guerra internos e externos mais comuns que afetam as pessoas esta noite. Que o teu poder agressivo os exponha e os esmague sem demora. Tua palavra se alinha com isto no Salmo 18, 37, 42, onde Davi declara que através do teu poder ele desfez seus inimigos como pó e os lançou fora como a lama das ruas. Então, que a mesma realidade espiritual se manifeste aqui. Que todo ataque maligno se desfaça em pó. Que toda estratégia demoníaca desmorone. Que toda maldição perca sua estrutura. E que todo inimigo oculto se torne impotente diante da força da tua presença. Pai, intensifica a dimensão profética deste momento. Que a tua voz corte o ruído. Que o teu fogo dissolva o medo na raiz. Que a tua verdade confronte as mentiras na mente. Que a tua paz subjuga a ansiedade. Que a tua alegria esmaga a tristeza. Que a tua clareza derrota a confusão. E que a tua força supera a fadiga espiritual. Que esta noite se torne um ponto de virada. Uma noite em que o destino se alinha. Uma noite em que os inimigos são esmagados. Uma noite em que os ataques se revertem. Uma noite em que o céu impõe a vitória. Agora, diga isto comigo, porque a vitória é estabelecida por concordância, meu destino é protegido, preservado e defendido pelo sangue de Jesus. Repita comigo, meu destino é protegido, preservado e defendido pelo sangue de Jesus. Pai, que este verdito se assente no Espírito. Que a paz de Deus ancora a alma. Que o fogo de Deus queime através do ambiente. Que os anjos de Deus montem guarda durante a noite. Que o sangue de Jesus cubra cada porta, cada janela, cada limiar. Que as trevas sejam repelidas. Que os inimigos ocultos sejam esmagados. Que toda maldição se reverta. Que todo ataque maligno retorne ao remetente com colapso duplo e perturbação completa. Que toda perturbação demoníaca seja silenciada permanentemente. Que a noite seja defendida. Que o destino seja protegido. Que a alma seja fortalecida. Que a vitória seja garantida. E que esta pessoa durma sob a cobertura de um Deus agressivo que luta por ela, esmaga seus inimigos, protege seu destino e a cerca com uma paz que nenhum ataque maligno pode quebrar. Amém. Pai, no nome poderoso e excessivamente vitorioso de Jesus Cristo, nós nos levantamos esta noite com força profética para decretar que todo inimigo oculto operando em lugares secretos, todo sussurro de feitiçaria enviado com intenção maliciosa, todo ataque demoníaco movendo-se através das horas da noite e toda projeção sombria liberada em direção a este lar serão confrontados pelo poder agressivo do céu e esmagados sob a autoridade do Senhor. Nós tomamos nossa posição não como vítimas, mas como guerreiros espirituais carregando decretos divinos, sabendo que a atmosfera ao redor deste lar está mudando mesmo agora, porque tua presença se move com fogo. Tua voz fala com autoridade e teu poder estabelece um escudo que repele toda força maligna. A Escritura revela em Isaías 28, 6 que tu dás força àqueles que repelem a batalha na porta. Então, esta noite, Senhor, nós repelimos a batalha na porta deste lar, recusando-nos a deixar que inimigos ocultos, maldições, perturbações demoníacas ou padrões de feitiçaria cruzem o limiar. Que o decreto profético avance como uma espada que rasga redes sombrias, quebra ataques coordenados e perturba toda a missão maligna que foi enviada para criar medo, confusão ou instabilidade espiritual. Pai, estende o escudo do céu sobre este lar enquanto expandes as fronteiras espirituais para fora, ampliando a cobertura protetora, aumentando o perímetro angelical, fortalecendo a atmosfera e estabelecendo estabilidade contra as batalhas internas de ansiedade, peso emocional e fadiga espiritual que tentam enfraquecer o coração por dentro. Que tua proteção agressiva cerque o lar em camadas, repelindo todo ataque maligno e esmagando as intenções dos inimigos que se movem em segredo. Diga isto comigo, porque decretos proféticos ativam mudanças espirituais. Em nome de Jesus, meu lar está blindado, expandido e ferozmente defendido. Repita comigo, em nome de Jesus, meu lar está blindado, expandido e ferozmente defendido. Pai, que este decreto se erga como um trovão no reino invisível, enviando ondas de choque que desmantelam padrões de feitiçaria, desconectam redes demoníacas, dispersam inimigos ocultos que tentam monitoramento espiritual e derrubam todo ataque coordenado que une forças com as trevas.
Que o fogo deste momento profético corra pela noite, queimando o medo, rompendo a intimidação, dissolvendo a pressão emocional e subjugando toda a batalha interna que tentou criar raízes, depressão, ansiedade e estresse avassalador. Nos escritos de Miqueias 5:11, tu prometeste exterminar feitiçarias e despedaçar a influência de estratégias sombrias. Então, nós invocamos essa verdade sobre este lar com autoridade, crendo que toda maldição projetada em direção a esta morada desmorona sob o peso do teu julgamento. Esmaga as raízes da intenção maligna. Esmaga as palavras enviadas para ferir destinos. Esmaga os inimigos ocultos que manipulam das sombras. Esmaga as intrusões espirituais que tentam perturbar a paz nas horas da noite. Senhor, amplia o escudo do lar em todas as direções, para frente, em futuras estações, para trás, em linhagens geracionais, para cima, em dimensões espirituais, e para baixo, nos fundamentos desta casa. Que cada cômodo carregue a autoridade do céu. Que cada canto contenha o peso da paz divina. Que cada corredor ecoe com estabilidade profética. Que toda a atmosfera se transforme em glória, segurança e força. A Escritura fala no Salmo 18:12, descrevendo como granizo e brasas de fogo dispersam os inimigos de Deus. Então, que essa dispersão divina se mova esta noite em cada reino onde o perigo tentou se erguer, seja através de feitiçaria, flechas, pressão demoníaca, ataques noturnos malignos ou intenções de inimigos ocultos. Dispersa cada trama. Dispersa cada plano. Dispersa cada sussurro na escuridão. Dispersa cada força que tenta quebrar a unidade dentro do lar ou enfraquecer o espírito através de tormento interno. Agora, diga isto comigo, porque este decreto impõe a vitória. Pela autoridade de Jesus, todo inimigo oculto é esmagado e todo ataque retorna ao seu remetente. Repita comigo, pela autoridade de Jesus, todo inimigo oculto é esmagado e todo ataque retorna ao seu remetente. Pai, que este decreto profético continue a viajar através da atmosfera espiritual como um vento impulsionado pelo teu sopro, fortalecendo o núcleo emocional, estabilizando as paredes espirituais, capacitando o homem interior e aproximando-se com conforto para aqueles que lutam contra pesos internos como medo, desesperança e dor emocional. Que este lar se torne um território onde maldições não podem pousar, feitiçaria não pode se assentar, ataques demoníacos não podem funcionar e inimigos ocultos não podem operar. Que teus anjos reforcem as fronteiras desta morada, postando-se nas bordas com espadas desembainhadas, garantindo que todo ataque agressivo enviado contra este lar seja interceptado, revertido, esmagado e devolvido ao remetente pelo julgamento soberano do céu. Fortalece a atmosfera noturna com camadas de paz divina, camadas de vitória, camadas de glória, camadas de cobertura profética e camadas de calma espiritual que silenciam todas as tempestades que se levantam. A Escritura é não uma hora e nova segura que a tribulação não se levantará uma segunda vez. Então, decreta isto sobre o lar, que ataques repetidos, ciclos de guerra, padrões de medo, colapsos emocionais e perturbações demoníacas não possam se repetir, porque o escudo se expandiu. O decreto foi proclamado. Os inimigos foram esmagados e a paz de Deus tomou o domínio. Pai, sela este decreto com a autoridade celestial, deixando que a proteção agressiva de Deus repouse pesadamente sobre o lar, não permitindo nenhum ponto de entrada para feitiçaria, nenhum acesso para inimigos ocultos, nenhuma abertura para influência demoníaca e nenhum ponto de apoio para tormento interno. Que o escudo permaneça forte, a paz permaneça firme, os anjos permaneçam ativos e a atmosfera profética permaneça dominante durante a noite e até amanhã. Amém. Pai, na santa autoridade do Jesus Cristo ressurreto, nós agora entramos reverentemente, mas com ousadia, no tribunal celestial, reconhecendo que este é o lugar onde a verdade está acima da acusação, onde a misericórdia fala mais alto que a condenação, onde verditos quebram correntes, onde forças angelicais recebem missões e onde tuas decisões divinas revertem tudo o que o inimigo escreveu, planejou, sussurrou ou construiu contra esta vida e este lar. Assim, esta noite nos aproximamos do teu trono, não com medo, mas com confiança de aliança, sabendo que a tua justiça é perfeita, o teu julgamento é reto, e a tua palavra não pode ser anulada por nenhuma estratégia sombria, pressão de feitiçaria, inimigos ocultos, ataques malignos ou intenções demoníacas que tentem influenciar as horas da noite. Neste tribunal, Senhor,
Todo arquivo das trevas que tenta acusar é aberto e exposto diante do teu trono. Toda a intenção do adversário é revelada. Todo sussurro enviado para incitar medo ou ansiedade se torna impotente diante do teu olhar. E toda a arma projetada no reino espiritual, seja manipulação de feitiçaria, interferência demoníaca, padrões impulsionados por maldições ou projeções malignas, é forçada à luz da tua verdade. Como está escrito no Salmo 9:4, pois tu tens mantido o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no trono, julgando retamente. Que esta escritura seja o nosso fundamento neste momento, garantindo que todo direito pertencente a este filho seja restaurado, toda causa seja defendida, toda injustiça seja confrontada, e todo assalto espiritual que tentou pressionar a mente, as emoções, o lar ou o destino seja tratado pelo próprio justo juiz. Pai, esta noite trazemos diante de Ti as lutas internas que o inimigo tentou usar como evidência. Medo que surge em momentos de silêncio, peso emocional que repousa sobre os ombros, ansiedade que aperta o coração e exaustão que se instala na mente. Apenas estas poucas batalhas internas, Senhor, porque são as ferramentas familiares que as trevas usam para enfraquecer a alma por dentro. Nós as colocamos no chão do tribunal e pedimos que liberes um verdito que restaura a paz, restabeleça a estabilidade emocional e renova a força interior. Também trazemos diante de Ti as ameaças externas. Obras de feitiçaria criadas em segredo, inimigos ocultos falando negatividade, ataques malignos projetados para perturbar a atmosfera e forças demoníacas tentando interferir com o sono. Apenas estes poucos inimigos esta noite, Senhor, porque são os principais agressores buscando entrada. Despoja cada um deles de suas reivindicações. Anula cada tentativa e que os anjos do tribunal imponham a Tua decisão sem hesitação. Agora, diga isto comigo, porque as decisões do tribunal respondem ao testemunho, o tribunal do céu decide a meu favor através de Jesus Cristo. Repita comigo, o tribunal do céu decide a meu favor através de Jesus Cristo. À medida que esta declaração avança, Pai, que os anjos designados para a execução judicial recebam a ordem de montar guarda nas fronteiras deste lar, assegurando cada porta espiritual, selando cada ponto vulnerável e garantindo que cada decisão escrita esta noite seja totalmente executada ao longo das horas da noite. Tua palavra registra em Jó 22, 25, 26 que o Todo-Poderoso será a tua defesa. Pois então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Que esta verdade seja tecida neste verdito. Torna-te a defesa deste lar, o escudo desta família, a proteção deste espírito e a barricada contra todo tipo de hostilidade espiritual noturna. Pai, emite uma ordem de restrição contra tudo o que tentou se levantar. Para o estresse emocional que tenta pressionar a alma. Silencia o medo interior que tentou crescer no escuro. Anula a tensão psicológica que tentou manipular a noite e despedaça o desânimo que tentou enfraquecer a esperança. Libera a tua paz em cada câmara do coração, em cada padrão de pensamento, em cada camada emocional. Agora, libera um verdito celestial contra os adversários que se levantam do lado de fora. Cancela as maldições proferidas com intenção maliciosa. Dissolve o padrão de feitiçaria estabelecido contra a família. Quebra as missões demoníacas estruturadas para perturbação e desmantela os planos ocultos daqueles que tentaram operar em segredo. Que nenhum destes permaneça. Que nenhum destes sobreviva. Que nenhum destes permaneça ativo. Como falaste em Isaías 43, 26, faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, apresenta a tua causa, para que te justifiques. Assim, esta noite, apresentamos o caso construído sobre o sangue de Jesus, um caso levado por aliança, um caso estabelecido pela justiça, um caso capacitado pela graça, um caso defendido por anjos e um caso selado pelo próprio Rei. Que haja movimento angelical agora. Anjos carregando rolos de verditos. Anjos impondo decisões divinas. Anjos escoltando para longe os espíritos que perderam seus direitos legais. Anjos selando a noite. Anjos preenchendo a atmosfera com paz. Anjos removendo os fardos que não deveriam ser carregados. Anjos fechando caminhos espirituais que nunca deveriam ter sido abertos. Anjos fortalecendo a estrutura emocional deste lar. Você consegue sentir essa súbita leveza no ar, essa mudança dentro do seu peito,
essa paz tranquila começando a se assentar, esse é o efeito de um verdito celestial se estabelecendo sobre a sua noite. Agora, diga isto comigo, porque a declaração de selamento completa a decisão. O verdito de Deus libera paz, proteção e vitória sobre a minha noite. Repita comigo, o verdito de Deus libera paz, proteção e vitória sobre a minha noite. Que esta noite seja governada não pelo medo, não pela ansiedade, não pelas trevas, não pela feitiçaria, não por inimigos ocultos, não por maldições, não por interferência espiritual, mas pela decisão do tribunal celestial e pela execução dos próprios anjos de Deus. Que a paz que excede todo entendimento desça como um do céu sobre o lar. Que o descanso flua por cada cômodo. Que a calma ancore cada pensamento. Que a proteção permaneça inabalável. Que as trevas sejam empurradas para as bordas do território. Que a atmosfera se torne impossível para o mal habitar. Que o verdito do céu governe de agora até amanhã. Como está escrito no Salmo 76, 8, 9, desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os mansos da terra. Assim, esta noite, Senhor, levanta-te em julgamento, não para punir este filho, mas para salvar, defender, proteger, assegurar, blindar e preservá-lo durante a noite. E que a decisão final permaneça intocada, incontestada e invicta. Este filho está coberto. Este lar está seguro. Esta noite está protegida. E nenhum inimigo permanece vitorioso. Amém. Pai, no nome gentil e curador de Jesus Cristo, entramos neste momento não com pressão, não com medo, não com peso, mas com uma suave abertura que permite que o teu espírito solte o que esteve apertado por muito tempo, levanta o que esteve pressionando para baixo e libera o que o coração tem carregado silenciosamente. Esta noite, Senhor, entramos em uma atmosfera de libertação sussurrada, onde tu trabalhas em silêncio, onde curas na quietude e onde quebras correntes sem ruído. Que esta seja uma noite em que a alma possa finalmente expirar, e o espírito possa finalmente descansar. Existem fardos que as pessoas carregam silenciosamente. Exaustão emocional que desgasta o coração. Tristeza que permanece em segundo plano. Medo que surge inesperadamente. E ansiedade que tenta apertar a mente. Apenas estas poucas batalhas internas, Senhor, porque são do tipo que silenciosamente drenam a força. Que a tua libertação gentil as desfaça por dentro. Que o coração sinta o alívio. Que a mente sinta o abrandamento. Que as emoções sintam a suave liberação da tua presença. Tua escritura no Salmo 34, 4 expressa: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que essa mesma libertação se eleve nos espaços emocionais esta noite. Que o sussurro do teu espírito silencie o medo onde ele se esconde, acalme o pânico onde ele ameaça e tranquilize a tensão emocional onde ela tenta se instalar. Que a alma sinta a leveza que só tu podes dar. Às vezes, Senhor, os ataques de fora tentam se prender internamente. Pressões de feitiçaria destinadas a criar peso, inimigos ocultos falando negatividade em segredo, ataques malignos que tentam perturbar a atmosfera e distúrbios espirituais que criam abalo emocional. Apenas estas poucas forças externas esta noite, Senhor, porque são as que tentam influenciar a vida interior. Que percam o seu domínio. Que se evaporem na presença da tua paz. Que a sua influência seja dissolvida como fumaça ao vento. Agora, diga isto comigo, porque a libertação sussurrada ainda responde à verdade falada. Jesus, liberta as minhas emoções de todo fardo oculto. Repita comigo, Jesus, liberta as minhas emoções de todo fardo oculto. Pai, que esta declaração crie espaço dentro do coração. Que levante o peso que a pessoa não sabia que estava carregando. Que abra a porta para que o teu conforto flua. Que convide a paz para os lugares profundos, lugares onde as memórias se assentam, onde as decepções perduram, onde as frustrações se escondem, onde as mágoas não ditas residem. Que o teu espírito se mova suavemente, mas firmemente, através de cada um desses lugares. Tua palavra em Isaías 61, 1 revela: Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Cura as feridas silenciosas que as pessoas ignoram porque parecem administráveis, mas ainda afetam o espírito.
cura as pequenas mágoas que se acumularam ao longo do tempo. Cura as decepções que pesam no coração. Cura os hematomas emocionais que nunca cicatrizaram completamente. Que esta seja uma noite de reparo sutil, mas poderoso. Tu também revelas em Sofonias 3:17, Ele te aquietará com o seu amor. Assim, esta noite, Senhor, que o teu amor seja a força que aquieta a mente. Que acalma o ruído interno. Que silencia as tempestades emocionais. Que lava a alma como chuva morna caindo em terra seca. Que o sussurro do teu amor vá mais fundo que a superfície, mais fundo que as camadas duras, mais fundo que a força praticada e mais fundo que a fadiga oculta. Que a tua presença comece a remover o peso emocional em ondas. Levantando o desânimo lentamente, liberando a tensão cuidadosamente, aliviando o medo gentilmente, suavizando a tristeza gradualmente, desmantelando a ansiedade silenciosamente, afrouxando a decepção com delicadeza e restaurando a capacidade de respirar profundamente novamente. Às vezes, a alma se contrai por causa de longas temporadas de pressão, longos períodos de incerteza ou emoções guardadas por muito tempo que nunca foram expressas. Esta noite, Senhor, desata os nós apertados gentilmente. Desembaraça os emaranhados emocionais suavemente. Traz um desenrolar gentil ao mundo interior. Traz uma liberação lenta, mas constante, que parece segura. Traz uma cura que chega como a alvorada. Silenciosa, mas poderosa. Agora, diga isto comigo, porque a libertação se aprofunda quando o coração concorda com a paz. Meu espírito recebe paz, cura e libertação em nome de Jesus. Repita comigo, meu espírito recebe paz, cura e libertação em nome de Jesus. Senhor, que este momento se torne um ponto de virada silencioso, onde as lágrimas que foram contidas possam finalmente fluir. Onde a mente que se sentiu sobrecarregada possa finalmente relaxar. Onde o coração que se sentiu esticado possa finalmente se abrandar. E onde a alma que se sentiu cansada possa finalmente se recuperar. Que cada respiração se torne mais fácil. Que cada parte do corpo se sinta mais leve. Que as emoções voltem ao alinhamento. Que o teu espírito se mova suavemente pela casa, assentando o ar, suavizando a atmosfera, limpando os resíduos emocionais, levantando o peso remanescente de velhas feridas, trazendo calor onde havia frieza, trazendo esperança onde havia dormência, trazendo descanso onde a inquietação reinava. Tua presença é suave, mas forte, silenciosa, mas autoritária, gentil, mas profundamente curadora. Que essa presença se assente na noite. Que repouse sobre a pessoa que ora. Que cerque a sua mente. Que envolva o seu coração. Que segure as suas emoções com ternura. Que aquiete cada parte do seu ser. Que a libertação silenciosa continue mesmo depois que a oração terminar. Que a cura continue enquanto dormem. Que a renovação emocional continue durante a noite. Que o coração se levante amanhã sentindo-se mais livre, mais leve, mais gentil e mais calmo. Que nenhuma batalha interna recupere a força. Que nenhuma pressão externa rompa. Que nenhuma ferida antiga se reabra. Que nenhum peso emocional retorne. Que esta noite seja uma noite de liberdade gentil, libertação silenciosa, profundo alívio emocional e restauração pacífica sob o sussurro de Deus. Amém. Pai, no nome poderoso, purificador, que queima a atmosfera e destrói padrões inimigos de Jesus Cristo, nós agora entramos em uma noite onde o fogo do sangue do céu se eleva como uma onda sobre este lar, fluindo através de cada camada invisível, pressionando em cada canal espiritual e tomando conta de cada direção por onde as trevas tentam viajar. E eu peço, Senhor, que acendas um sistema de defesa superativado ao redor desta pessoa. Uma defesa tão forte que nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhuma projeção de feitiçaria, nenhum ataque demoníaco e nenhum movimento de inimigo oculto possa sequer completar sua formação antes de desmoronar sob o peso do teu poder. No início desta noite, nos apoiamos no que já revelaste em Isaías 59:19, que quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará contra ele uma bandeira. Então, que essa bandeira se levante agora, não lentamente, não silenciosamente, mas com a força total da autoridade do fogo e sangue. Que se levante para confrontar sussurros de feitiçaria,
intenções de inimigos ocultos, interferências demoníacas e intrusões espirituais que tentam manipular sonhos, invadir o sono ou agitar a inquietação na atmosfera. Senhor, que o sangue de Jesus forme um escudo superativado ao redor do corpo, da mente, das emoções e das fronteiras espirituais deste lar. Que esse escudo interrompa padrões que tentaram se repetir. Padrões de ansiedade que atacam à noite. Padrões de medo que surgem inesperadamente. Padrões de peso emocional que entram no ambiente. Padrões de confusão que surgem do nada. Apenas estas poucas pressões internas, Senhor, mas elas tentam retornar em ciclos. Então, colapsa-os permanentemente. Que o teu fogo e sangue se movam como uma onda que domina toda a perturbação externa. Influências de feitiçaria enviadas através da inveja, maldições proferidas indiretamente, ataques malignos lançados com intenção e padrões demoníacos que varrem o ambiente em busca de vulnerabilidade. Apenas estas poucas forças externas esta noite, Senhor. Mas elas tentam se reagrupar repetidamente. Então, despedaça suas redes antes que possam reunir força. Agora, diga isto comigo, porque uma onda de fogo e sangue responde a uma declaração firme: pelo sangue de Jesus, todo padrão inimigo desmorona agora. Repita comigo: pelo sangue de Jesus, todo padrão inimigo desmorona agora. Pai, que esta declaração viaje pela atmosfera invisível como um comando legal, estilhaçando os códigos cíclicos que o inimigo tenta embutir, repelindo as ondas de opressão, queimando os fios de alinhamento de feitiçaria e cortando os canais espirituais que as entidades demoníacas tentam usar para influenciar sonhos ou emoções. Que todo padrão emocional repetido, medo, tristeza, preocupação, estresse, se quebre sob o calor desta onda de fogo e sangue. Há força no que falaste através de Naum 1:6. Quem pode resistir à sua indignação? E quem pode suportar o furor da sua ira? A sua fúria se derrama como fogo. Então, Senhor, derrama essa fúria sobre toda a missão que esteve nas sombras, esperando o anoitecer. Que caia sobre as maldições sussurradas em segredo, as projeções malignas disfarçadas de pensamentos, as flechas de feitiçaria projetadas para criar caos e os planos de inimigos ocultos que tentam se levantar apenas quando o ambiente se acalma. Pai, impulsiona uma onda de fogo e sangue através das camadas emocionais, quebrando ciclos de ansiedade, ciclos de medo, ciclos de inquietação interna, ciclos de tristeza, ciclos de tensão mental e ciclos de pressão emocional. Que o fogo intercepte todo pensamento recorrente de fracasso, todo sussurro recorrente de intimidação, toda voz recorrente de desânimo e toda sugestão recorrente de desesperança. Que queimem sem deixar rastro, sem resíduo, sem retorno. E que o teu fogo varra também o campo de batalha externo. Colapsando padrões de feitiçaria, colapsando ciclos inimigos, colapsando pontos de reagrupamento demoníacos, colapsando altares malignos que visam o lar, colapsando a vigilância espiritual estabelecida contra a família, colapsando maldições ocultas enviadas através de inveja ou ódio. Que esses ciclos falhem em suas raízes. Pai, nós entramos na verdade do Salmo 18:12, onde do resplendor diante dele, granizo e brasas de fogo irromperam. Então, que esse resplendor e esse fogo irrompam nesta atmosfera, despedaçando as armadilhas do inimigo, quebrando os corredores por onde os ataques viajam e dispersando os grupos sombrios que tentam influenciar as horas da noite. Que nada se reúna. Que nada sobreviva. Que nada monitore. Que nada retorne. Você consegue sentir essa tensão na atmosfera se tornando mais leve. Esse peso se soltando, essa sutil mudança no ar. Esse é o fogo e sangue se movendo através do ambiente, despedaçando fios espirituais, removendo o peso da pressão invisível e queimando os caminhos que o inimigo usava. Agora, diga isto comigo, porque isto sela a noite inteira sob força divina, o fogo e sangue de Jesus me cercam, me protegem e dominam todo ataque. Repita comigo: o fogo e sangue de Jesus me cercam, me protegem e dominam todo ataque. Pai, que este lar seja saturado com uma guarda de fogo e sangue que atua em múltiplos reinos. Uma guarda que existe na dimensão natural, na dimensão emocional, na dimensão mental e na dimensão espiritual. Que cada camada de oposição desmorone em uníssono. Peso emocional, confusão mental, agitação espiritual, distúrbios de feitiçaria.
Apenas estas poucas forças internas e externas esta noite, Senhor. Mas que esta guarda de fogo e sangue as desmantele em todos os reinos simultaneamente. Que a noite seja marcada pela paz ancorada no poder, pelo descanso ancorado na autoridade, pelo sono ancorado na proteção e pela atmosfera ancorada no sangue. Que cada parte desta pessoa descanse sob o escudo suprativado, deixando o sangue ser uma barreira para sonhos, pensamentos, emoções, espíritos, missões e tudo o que o inimigo tentou liberar. E Pai, que esta noite termine com o colapso divino, colapso das intenções inimigas, colapso das estratégias demoníacas, colapso dos projetos de feitiçaria, colapso dos ciclos emocionais, colapso dos padrões mentais, colapso dos ataques ocultos, colapso das perturbações recorrentes, colapso de todo ciclo que não foi de tua autoria. Que o fogo e sangue de Jesus permaneçam de pé, queimem com força e se mantenham até amanhã. Amém. Pai, no nome poderoso e inabalável de Jesus Cristo, eu falo nesta noite com uma força profética que não se curva ao medo, não se dobra às trevas e não recua de nenhuma agressão espiritual. E eu peço que a tua presença se erga dentro desta atmosfera como uma âncora firme que mantém o coração firme, a mente calma, o espírito estável e a fé do teu Filho inabalável, mesmo quando as batalhas internas se agitam e os ataques externos tentam abalar o seu alicerce. Eu declaro pela tua autoridade que este exato momento se torna um ponto de virada divino, onde a instabilidade do dia perde o seu domínio. As pressões que drenaram o coração afrouxam o seu controle e o ruído espiritual que tentou perturbar este lar se torna silencioso sob o peso da tua glória. À medida que a noite se assenta, que a força da tua voz ecoe através do reino invisível, assim como fez no Salmo 29, 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Que a tua voz poderosa repila os inimigos internos da alma. O medo que sussurra nos pensamentos, a ansiedade que aperta o peito, a fadiga emocional que rouba a alegria e a tristeza que tenta ressurgir nas horas de silêncio. Apenas estas poucas lutas internas, Senhor, porque são as que mais pressionam quando tudo se acalma. Que a tua voz majestosa as subjugue, as domine e as silencie de uma só vez. Eu peço, Pai, que a tua força profética comece a ancorar as emoções, a estabilizar os pensamentos tão profundamente que nenhum inimigo oculto, nenhuma influência de feitiçaria, nenhuma maldição proferida nas trevas, nenhum ataque maligno que se levante na noite, apenas estas poucas ameaças externas, Senhor, possa encontrar espaço para entrar, fraqueza para explorar ou abertura para operar. Que a atmosfera deste lar se torne tão fortificada pela tua presença que o reino das trevas perca a orientação, perca o ímpeto e perca o acesso completamente. Agora, diga isto comigo, porque a fé se fortalece através da concordância. Em nome de Jesus, minha força está ancorada e minha fé está firme. Repita comigo, em nome de Jesus, minha força está ancorada e minha fé está firme. Pai, que estas palavras se elevem como um anúncio profético no reino espiritual, sacudindo o peso emocional, limpando a névoa mental e repelindo todo sussurro de desânimo que tentou tornar o coração instável. Hoje, que o teu espírito libere uma força estabilizadora dentro da mente, trazendo alinhamento aos pensamentos errantes, trazendo clareza onde a confusão tentou se construir e trazendo confiança onde a dúvida tentou se infiltrar. Tua palavra revela em Isaías 33, 6. Ele será o firme fundamento dos teus tempos, uma rica provisão de salvação, sabedoria e conhecimento. Sê esse firme fundamento esta noite, Senhor. Um fundamento que se recusa a tremer sob pressão. Um fundamento que permanece firme quando a guerra espiritual se levanta. Um fundamento que estabiliza toda a atmosfera deste lar. Um fundamento que mantém a fé erguida mesmo quando as circunstâncias tentam balançar o coração de um lado para o outro. Que a tua presença se mova mais profundamente agora, alcançando as camadas internas onde o cansaço oculto se instalou, os lugares onde a alma se sente esticada, a mente se sente sobrecarregada e as emoções se sentem frágeis. Fortalece cada osso no espírito, reforça cada lugar fraco e acalma cada pensamento ansioso. Que a tua presença se mova para fora também, formando um dossel protetor ao redor deste lar que perturba os movimentos de tentativas de feitiçaria, bloqueia os caminhos de ataques demoníacos, desmantela os padrões de inimigos ocultos e reverte a direção de toda a intenção maligna. Mas apenas estes poucos de cada vez, Senhor, porque tu sabes exatamente o que a noite tenta trazer. Pai, que esta noite se torne um momento de recalibração profética,
onde o teu filho sinta seu alinhamento interno sendo restaurado, sua confiança espiritual crescendo, seu peso emocional se levantando e sua fé se expandindo além da pressão de hoje. Que a atmosfera continue mudando enquanto tu sopras sobre este quarto com o mesmo sopro que reviveu os ossos secos em Ezequiel 37:5, farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Que esse sopro se mova agora, refrescando o mundo interior, curando o coração cansado, renovando o espírito exausto e estabilizando a fé que se sentiu abalada. Você consegue sentir essa mudança gentil? Essa calma firme começando a se assentar, essa pressão interna quebrando lentamente. Essa é a força de ancoragem de Deus te segurando. Agora, diga isto comigo, porque isto sela o alicerce espiritual. O Senhor me fortalece, me estabiliza e me mantém firme esta noite. Repita comigo, o Senhor me fortalece, me estabiliza e me mantém firme esta noite. Pai, eu oro para que a tua força profética se erga como um pilar dentro deste lar, elevando a atmosfera, elevando as emoções, elevando a fé e elevando todo o clima espiritual a um novo reino de clareza e descanso. Que a noite reflita a tua estabilidade. Sem medo, sem confusão, sem pressão, sem perturbação, sem ataque. Apenas a calma certeza de que a tua mão está sobre este lar. Que esta noite termine com vitória. Que se mova com confiança. Que descanse com paz. E que abra a porta para um amanhã mais brilhante. Onde a fé se ergue mais alta, a esperança se estende mais ampla, a força cresce mais profunda e a tua presença se torna ainda mais sentida em cada quarto, cada pensamento e cada respiração. Amém. Pai, no precioso e calmante nome de Jesus Cristo, nós aquietamos nossos corações diante de Ti esta noite, pedindo por uma paz tão gentil que se assente sobre este lar como uma brisa noturna morna. Uma paz tão firme que se torna uma âncora para a mente, e uma paz tão profunda que até os cantos ocultos da alma comecem a se abrandar, relaxar e respirar novamente. Senhor, que esta noite seja abraçada pela Tua presença. Não apressada, não pressionada, mas mantida segura sob o sangue de Jesus, onde o descanso parece seguro, onde o sono vem naturalmente e onde o espírito repousa em quietude sob a Tua proteção. Tu falaste em Sofonias 3:17, revelando-te como o Deus que nos aquieta com seu amor. Então, que essa quietude comece a cobrir este lar agora mesmo. Que esse amor se assente sobre cada cômodo. Que a atmosfera gentil do céu toque o próprio ar. Que o ruído emocional que se acumulou ao longo do dia comece a perder o seu domínio. Que os espíritos de medo, peso e energia ansiosa, apenas estas poucas pressões internas, Pai, comecem a desaparecer sob o peso da Tua presença calmante. Esta noite, Senhor, enquanto este lar se prepara para o descanso, permite que o sangue de Jesus se torne uma cobertura pacífica que blinda o coração, protege a mente e guarda as horas da noite. Que o sangue silencie as perturbações espirituais que tentam se levantar à noite. Que interrompa os ataques sutis que tentam influenciar a atmosfera, intenções de feitiçaria, projeções malignas e inimigos ocultos que liberam negatividade. Apenas estas poucas ameaças externas, Pai, porque são as que tentam perturbar o espírito à noite. Que a Tua paz as subjugue completamente. Agora, diga isto comigo, porque a paz responde à concordância. Em nome de Jesus, minha noite está coberta de calma e protegida pela Sua paz. Repita comigo, em nome de Jesus, minha noite está coberta de calma e protegida pela Sua paz. Senhor, Tu revelaste no Salmo 4:8 que somente Tu nos fazes habitar em segurança quando nos deitamos. Então, que essa promessa se torne real esta noite. Que o coração gentilmente afrouxe sua tensão. Que a mente libere suas preocupações. Que o espírito relaxe sob o Teu abrigo. Que o descanso se torne fácil. Que o sono venha sem interrupção. Que cada parte do mundo interior se aquiete sob a Tua mão segura. Traz conforto àquele que tem lutado contra o excesso de pensamentos, a tristeza emocional ou a exaustão interior. Apenas estas poucas lutas internas esta noite, Senhor, porque elas se levantam com mais força quando o mundo se cala. Traz cura para as memórias cheias de estresse. Traz calor para os pensamentos desanimados. Traz suavidade para as emoções tensas. Que a respiração se aprofunde. Que os pensamentos se acalmem. Que
Que o espírito encontre seu ritmo novamente. Tuas escrituras revelam em Isaías 32, 18 que o teu povo habitará em moradas de paz e em lugares de repouso tranquilo. Então, estabelece essa realidade aqui. Que este lar se torne um santuário de serenidade. Que cada corredor pareça seguro. Que cada quarto contenha paz. Que o ar da noite pareça quente e protegido. Que os anjos tomem seus lugares como guardiões da quietude. Que toda esta atmosfera seja saturada com a quietude de Deus. Pai, fortalece o resto desta noite com a tua paz. Fortalece a mente para que não vagueie no medo. Fortalece o coração para que não deslize para a preocupação. Fortalece as emoções para que não agitem tensão desnecessária. Fortalece o espírito para que permaneça firme, aterrado, ancorado. Fortalece a atmosfera para que o ruído espiritual externo não possa entrar. Sussurros de feitiçaria, interferência demoníaca ou influência de inimigos ocultos. Apenas estes poucos, Senhor, porque eles tentam perturbar o sono pacífico. Que sejam negados. Que sejam silenciados. Que sejam bloqueados pela tua presença. Agora, diga isto comigo, porque isto sela a paz sobre a noite. Jesus, ancora meu espírito na tua paz e cobre minha noite com a tua presença. Repita comigo, Jesus, ancora meu espírito na tua paz e cobre minha noite com a tua presença. Senhor, traz uma onda de fortalecimento interior para a alma. Um fortalecimento que parece gentil, mas firme, suave, mas constante, silencioso, mas poderoso. Refresca as partes do espírito que se cansaram. Renova a energia que foi drenada. Restaura o equilíbrio emocional onde o desequilíbrio tentou se instalar. Reentra na mente onde a confusão tentou salpicar sua influência. Limpa o ar da noite da tensão espiritual. Restaura a harmonia na atmosfera invisível. Tu mostraste através de Provérbios 3:24 que, quando nos deitamos, nosso sono pode ser doce. Então, torna o sono desta pessoa doce esta noite. Profundo, ininterrupto, curador, restaurador, pacífico e seguro. Que os sonhos sejam calmos. Que o espírito descanse plenamente. Que a mente se entregue à quietude dada por Deus. Você consegue sentir essa mudança gentil? Esse alívio lento dentro do seu peito? Essa quietude suave começando a se assentar em sua mente? Essa é a sua paz te ancorando. É a sua presença envolvendo a atmosfera. É a noite começando a se alinhar com o céu. Pai, nós te agradecemos por cobrir esta noite com calma, por cercar este lar com proteção gentil, por levantar o espírito com força interior e por estabelecer uma paz tão ancorada que nenhum medo, nenhum ataque, nenhuma inquietação e nenhuma escuridão possa interrompê-la. E que esta paz permaneça por toda a noite, até amanhã, no coração, no lar, em cada canto da alma. Amém.